Queria que você abrisse Atos, capítulo 9, versículo 3. Diz assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Amém. Esses dias eu acessei a internet e procurei conhecer as 10 marcas mais valiosas do mundo no ano 2016. E esta listagem foi veiculada numa revista de grande repercussão nacional. E entre estas marcas mais valiosas, cito apenas algumas: Google, Apple, Microsoft, Facebook. Nesse texto, na verdade, não retrata nenhuma destas marcas. Todavia, nesse texto, há marcas valiosas do discípulo rendido a Cristo. Se você olhar nas Escrituras, no contexto deste versículo, volte no capítulo 8, no versículo 3, começa a noticiar, ou continua a dizer, que o apóstolo, ou melhor, que Saulo, Saulo assolava a igreja, lançando crentes nos cárceres. 8:3. Continuando então, agora, Lucas apresenta, no texto que nós estamos lendo, capítulo 9, logo no início, ele noticia que o intento de Saulo agora é mais temível, porque diz assim no versículo 1, respirando ameaças homicidas. Antes ele perseguia, prendia, agora Lucas diz que ele respira intenção homicida. Perceba, a igreja, que o desejo de Saulo se avoluma, cresce, se torna robusto. Tanta verdade que ele pede cartas às autoridades para ir a Damasco, principalmente porque havia muitas sinagogas de judeus, para continuar o seu desejo. E ele recebe as cartas e parte para Damasco. Aí nós chegamos no versículo que lemos juntos. Ele então seguia para Damasco. E então, nesse clima do intento maléfico, eu poderia dizer para você que no coração de Saulo, no epicentro da sua vontade, havia o quê? O ódio, o desejo de consumir os cristãos. Ele, na verdade, vomitava ódio contra a igreja. Amados irmãos, é exatamente nesse cenário que acontece algo extraordinário. Aos nossos olhos, tudo se apresentava extremamente difícil. Um homem determinado, um homem decidido em eliminar os cristãos. E é por isso que eu convido a você, para que nesta noite venhamos a meditar no seguinte tema: as marcas do discípulo rendido a Cristo. Porque o texto registra algo espantoso: a conversão daquele que queria eliminar os cristãos. É a conversão, podemos dizer, mais famosa da história. Todos na igreja, até os mais novos, já ouviram falar da transformação, da mudança na vida do então Saulo. Eu convido a você para que vejamos no texto, no versículo 3, as marcas do discípulo rendido a Cristo. E a primeira marca que se apresenta está no versículo 3.
Você pode perceber que quando ele estava indo para Damasco, da sua viagem, a versão diz que de repente brilhou uma luz. Em outras versões que você pode comparar, diz que subitamente uma luz brilhou. Se você olhar ainda em Atos, nos outros capítulos, onde o evangelista repete o acontecimento, capítulo 22, capítulo 26 ou 25, se não estiver enganado, que repete esse cenário da conversão de Saulo, você vai ver que esta luz, de repente, ou seja, a primeira marca do discípulo rendido a Jesus, rendido a Cristo, é uma vida transformada, porque a luz repentina chegou à vida de Saulo. Não é algo planejado, não era algo marcado, e é por isso que nós persistimos na publicação do Evangelho, porque de repente, de um momento para o outro, esta luz alcança um Saulo do nosso tempo, alcança a um homem. E se você percebeu, quando a luz chegou repentinamente a Saulo, o texto diz que ele caiu por terra. Quando a luz de Cristo alcança o homem, ele cai diante dele, porque ele entende, ele compreende a sua miséria, a sua fragilidade. Aí ele percebe que a sua suposta sabedoria, que o seu conhecimento, que na verdade nada é suficiente para ele resolver a sua demanda ou para salvar-se. Saulo então cai por terra. Nós poderíamos dizer nesse sentido que aquele touro furioso, selvagem, indomável, estava subjugado. Podemos dizer que aquele que prendia, preso. Também podemos dizer que aquele que capturava, agora está capturado por Jesus. Quando a luz chega ao homem, repentinamente, de um momento para o outro, cai e é rendido ao Senhor. É isso que nós pedimos a Ele, que haja em nós, que já conhecemos esta luz, efeitos dessa transformação. E isto aconteceu na vida de Saulo. Vamos ver nas Escrituras um pouquinho à frente, no versículo 21. Diz que todos que ouviam Saulo ficaram admirados e perguntavam, mesmo capítulo, versículo 21, não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Amados irmãos, quando a luz chega a Saulo, ele recebe a primeira marca do discípulo rendido ao Senhor. Ele tem a sua vida transformada. Tanto a verdade que as Escrituras dizem, que as pessoas diziam, mas esse aí que fala do amor de Deus, este agora que é solidário à igreja, não era aquele que fazia tanto mal? A primeira marca de um discípulo que se rende a Jesus é a transformação do seu comportamento, é a mudança de vida. Exatamente isso que o apóstolo Paulo, um pouco agora à frente, ele ressalta que as coisas antigas já passaram. Aqueles intentos maléficos de outrora, agora não prevalecem mais. Agora ele é pregoeiro do amor. Ele é defensor da graça. Eu pergunto a você, lá na sua casa, qual é a mudança que houve no tratamento com o marido, com a esposa, filhos e pais? Tem alguém falando, mas este aí é aquele? Ou seja, a mudança é notória, clara, cabal. A sociedade há de perceber algo diferente em nós, porque a luz
repentina chegou. Então Saulo agora mostra que este brilho de Cristo elimina o nosso brilho. Eu poderia falar assim uma expressão bem coloquial. Quando a luz de Cristo chega, ainda que repentina em nós, ela corta o nosso topete, a nossa crista. Assim, ele nos coloca no nosso devido lugar. Paulo cai por terra porque nós não somos nada diante desta luz. É por isso que a sociedade percebe a diferença, porque nós agora não confiamos naquilo que outrora era importante para nós, valores. Mas a luz então mostra os valores de Cristo. Por isso a primeira marca é uma transformação, é mudança, é um novo estilo. Eu digo para você, aqui na Ágape, linhas gerais, nós somos de Cristo, nós somos a família do Senhor, nós somos o povo exclusivo de Deus. Mas quando chegamos no comércio, quando vamos gerir a nossa empresa, quando vamos resolver uma demanda séria com o nosso cônjuge, nem sempre as marcas dessa transformação são notórias. Aí o eu começa a prevalecer, mas é exatamente lá, porque aqui todos se ajudam, não é? Há suporte aqui, mas lá no confronto, essa mudança que a luz gera em nós, essa transformação, onde eu estou sozinho, entre aspas, né? Onde eu estou lá com meus problemas, aí que tem que prevalecer esta mudança. Pense nisso. Há um compositor gospel, e há alguns intérpretes desta música, nessa letra, Aline Barros, por exemplo, ela diz assim: toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei, o que tenho eu entrego a ti. Quando a luz repentinamente chega na vida do homem, ele sente a transformação que esta luz opera. E então, como que aliviando o peso, tudo que eu tenho, Senhor, eu entrego. Esse fardo tão pesado, tão difícil, eu entrego ao Senhor. A minha vontade, meu desejo, eu entrego ao Senhor. Uma vida transformada é a primeira marca de um discípulo rendido ao Senhor. Flui a nossa mente. Talvez você esteja passando por alguma situação complicada. Talvez momentos difíceis, similares ao daquela mulher que sofreu da hemorragia por 12 anos, conforme Mateus 9. De repente, a luz chega na vida daquela mulher, repentinamente, e ela é curada. Quem lembra outro, por exemplo, daquele homem que sofria 38 anos ali do lado do tanque de Betesda, João 5. De repente a luz brilha no meio da multidão e ele tem a vida transformada agora. Ele anda, não sei se há algo que precisa ser transformado na sua vida. Talvez uma semana, um mês, um ano, 10, uma vida inteira. Mas você tem que acreditar que uma marca desta luz é a transformação. Muda. Antes, com planos e projetos. Agora, o único que importa para nós é o plano de Deus. Mas ainda, em segundo lugar, há uma segunda marca do discípulo rendido ao Senhor. Se a primeira marca é uma vida transformada, porque a luz repentinamente brilhou, ele cai por terra, e o Senhor diz a ele: levanta-te e entra na cidade. Um pouquinho à frente do versículo 6. Mas no versículo 3, que nós estamos apoiando a nossa mensagem, diz que esta luz que brilhou é uma luz vinda
do céu. Eu quero dizer para você que não se trata de qualquer luz. Não é um holofote, ainda que extremamente potente, e seja direcionado para você. A palavra de Deus está dizendo que esta luz não é uma miragem. A luz que repentina brilha na vida de Saulo é uma luz celeste. É uma luz que tem Gênesis no trono da graça. É luz bendita. É luz poderosa. É por isso que a segunda marca do discípulo rendido a Cristo é uma vida santa. É uma vida pura. Porque esta luz celeste, ela é tão forte que fechou os olhos físicos de Saulo e abriu os olhos da alma. Abriu os olhos materiais. Fechou, né? Fechou os olhos materiais, mas abriu os olhos espirituais. A luz é tão forte que fecha os olhos dos interesses temporários e abre os olhos para os interesses da eternidade. Meus amados, uma vida santa é porque esta luz ela é tão forte que ela ilumina toda a nossa vida. Ela é forte e ela penetra onde você pensava que ninguém iria descobrir, que ninguém iria perceber que você teria feito, pensado isto ou aquilo. E esta luz ela é tão forte que nada pode fugir desse controle, desse acesso de Deus. E então, a luz indaga a Saulo: por que me persegues? Meus amados, se Saulo perseguia os cristãos, prendia-os e matava-os, o Senhor, a luz vinda do céu, diz que quem persegue a crentes, a cristãos, persegue a ele mesmo. Ele está dizendo que nós cristãos somos como ele, semelhantes a ele. Isso é fantástico, irmãos. Extraordinário. Quando nós somos fustigados porque é intento do mal, esse intento incomoda aquele que é a luz bendita, aquele que é o Senhor da nossa vida. Isso noticia que nós não estamos isolados, sozinhos, dispersos. A própria luz indaga ao perseguidor: por quê? Mas isso também exige de nós um cuidado maiúsculo. Porque se nós incomodamos a Jesus quando alguém vem contra nós, também nós somos incomodados no sentido de que nós precisamos ter uma vida como a dele. Se nós somos semelhantes a ele, se nós pertencemos a ele, se ele é o nosso advogado, então exige de nós a contrapartida de uma vida santa. Uma vida semelhante ao exemplo do mestre, da luz. Então o texto, por si só, acaba denunciando a nós. Sim, irmãos. A cada erro cometido, esta luz denuncia. Porque a luz dissipa as trevas. Então, se a luz está conosco, e essa luz veio do céu, ela é forte, ela é poderosa, ela é divina, ela é sobrenatural. Então, ela ilumina a nossa vida. Então, a luz descobre as nossas mazelas. É por isso que a segunda marca de um discípulo rendido a Cristo é uma vida santa pura, é uma vida reta. Não tem acolhimento do pecado, não agasalha interesses meramente materiais, de propulsão ou de amplitude de méritos temporários. E é exatamente isso que Paulo experimentou. Saulo tem agora sobre si a responsabilidade de viver na luz,
Porque antes ele estava nas trevas. A palavra de Deus nos diz, nesse mesmo texto, no versículo 18, que pouco depois, quando ele olha a luz, ele fica cego, mas um pouco à frente, no versículo 18, caem como que escamas dos seus olhos, e ele então passa a ver. Ou seja, significa que quando nós conhecemos a luz, quando ela passa a ser o nosso gestor, quando a luz passa a iluminar todos os nossos interesses, caem como escamas aquilo que nos oprimia, aquilo que era pegajoso, aquilo que nos desviava do foco. Quando a luz de Cristo, irmãos, está em nós, aquilo que é impuro, as impurezas precisam ser eliminadas. Por que me persegues? Por isso, amados irmãos, lembro ainda do compositor gospel, na mesma melodia da música Rendido Eu Estou. Agora, na interpretação de Fernandinho, ele diz assim: vem limpar as minhas mãos, purificar o meu coração. Quando nós conhecemos a luz, quando a luz do céu brilha em nós, ainda que repentina, de uma hora para outra, ela vem para limpar o nosso coração, para purificar a nossa vida. Não há agora espaço para outra coisa, senão para a glória de Deus. Você sabe, quando o profeta Isaías contempla a glória de Deus no capítulo 6 do seu chamamento, quando Deus mostra, ainda que de forma mínima, uma porção da sua ampla glória, o profeta diz assim: ai de mim, eu estou perdido. A expressão do profeta é que quando a luz do céu chega na nossa vida, eu tenho muito pecado, eu tenho muitos erros, eu não posso, eu tenho que me purificar, eu estou perdido. Irmão, diante desta luz, tudo se torna conhecido. E então eu estou perdido. Quem lembra aquele outro texto agora no Novo Testamento, quando aquele extrovertido Pedro, na pesca, ele passa lá uma temporada pescando ou tentando pescar, mas nada apanha. Interessante que eles são exímios pescadores, eles são profissionais, mas nada apanharam. Mas quando Jesus chega, quando a luz chega na nau, quando a luz ordena para lançar as redes, quando Pedro lança, quando eles lançam a rede, elas vêm rompendo-se de tanto peixe. Aí Pedro fala com a luz: retira-te de mim, porque sou pecador. Não há como esconder aquilo que afronta a luz. Não há como você ter como algo de estimação aquilo que é impuro, aquilo que difama o nome bendito de Jesus. Essa é uma marca do discípulo rendido a Cristo. Uma vida santa. Não uma vida de falcatrua, não uma vida de cambalacho, não uma vida de fraude. É uma vida santa. Eu quero ainda convidar você para a gente ver juntos uma terceira marca de um discípulo rendido a Cristo. Ainda no versículo 3, você pode perceber, nós estamos sempre apoiando. O versículo 3 diz que esta luz do céu brilhou. Não é isso? Uma luz do céu brilhou. Numa outra versão, diz que repentinamente, subitamente, uma luz brilhou. Se você olhar um pouquinho à frente, no capítulo 26, no versículo 13, diz que uma luz mais resplandecente do que o sol brilhou. Então quer dizer que uma terceira marca do discípulo rendido ao Senhor é uma vida frutífera, porque a luz chegou repentinamente, transformou a vida de Saulo.
Esta luz é uma luz do céu, é uma luz bendita, é uma luz sobrenatural, é uma luz que transforma a nossa vida impura numa vida santa, numa vida reta. Mas agora a palavra está dizendo que esta luz repentina, que é do céu, ela é extremamente brilhante. Ou seja, esta luz, ela é perceptível, ela é notada, ela é vista de longe. A palavra de Deus está querendo dizer que esta luz brilhante não pode ser ignorada. É impossível. É contra a própria natureza do cristianismo, um discípulo rendido ao Senhor não testemunhar desta fé, não anunciar esta salvação gloriosa. É impossível permanecermos silentes. Quando a palavra diz que esta luz é brilhante, está querendo dizer que esta luz ilumina o ambiente. Quando você chega em um ambiente, logo percebem que há aqui entre nós uma pessoa diferenciada, uma pessoa que não se submete à corrente ou às determinações dos sistemas, uma pessoa transformada pela luz, por isto ela é diferenciada. Esta luz brilhante, amados irmãos, é uma luz que penetra nas trevas da religiosidade. Sim, porque quebra de nós, tira de nós aquela sistemática de frequentar a igreja, de participar da igreja, de achar que tem um cargo na igreja, e isto já é uma marca. Não! Quando a luz brilha na nossa vida, nós não ficamos saciados com o ministério local, porque nós sabemos que lá há pessoas morrendo, segregadas, presas, amarradas pelo mal. E essa luz haverá de brilhar nesses locais. E é isto então que Saulo experimenta. O Senhor passa agora a direcionar o outrora Saulo, dizendo: levanta-te e entra na cidade, porque lá vão te falar o que você tem que fazer. Irmãos, há um ministério para você e para mim. Essa luz não pode ficar debaixo do alqueire, não pode ficar escondida. Ela tem que brilhar, ela tem que iluminar, ela tem que frutificar. E esse ministério, então, exige de nós comprometimento, responsabilidade. Não se trata de algo meramente emocional. Isso a gente gosta, o emocional ele é cativado, mas a nossa vida não pode estribar nas emoções. Nós temos que ter consciência de uma responsabilidade de discípulo. Quando a luz chega, o discípulo frutifica. Ele não fica feliz por ser estéril. Uma marca do discípulo é que ele frutifica. Ele busca o perdido. Ele se sacrifica. Ele corre risco de ser difamado. Mas ele não aceita que outro sofra sem ele fazer algo por ele. E também um cantor gospel disse isso, um pouquinho mais à frente na letra da música Rendida Estou. Diz assim: que eu ande em tudo que tens para mim. E todo o projeto de Deus de frutificação, de iluminação, de transformação, que se cumpra em mim. Que eu floresça, que eu seja um instrumento da graça. O perseguidor, Saulo, agora é o maior pregador das Escrituras. Dizem alguns comentaristas que Paulo é o maior missionário que o mundo conheceu. Você conhece essa luz? O próprio apóstolo João, escrevendo no Evangelho, capítulo 15, versículo 8, diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos
frutos. Eu queria aplicar isso na nossa vida. Queria que você começasse a refletir. Talvez, perto de você, no seu trabalho, na sua família, na sua casa, tenha muitas pessoas do seu lado, como os companheiros de Saulo naquela viagem. Talvez só você esteja vendo a Jesus como Saulo. Talvez tenha muitas pessoas do seu lado ouvindo muitos sons, mas talvez apenas você esteja ouvindo a voz de Jesus. Tem muitas pessoas que estão caídas no nosso tempo, caídas nas drogas, em outros vícios, na prostituição, talvez nos problemas, né, do divórcio, das questões, das problemáticas da família. Talvez está caído por uma enfermidade também, não importa. Mas o que prevalece aqui é que quando a luz chega na vida do homem, a luz diz assim: levanta-te. Eu queria que você entendesse que a proposta da luz, a proposta de Cristo para você, é que você se levante, que você obedeça ao comando dele e entre na cidade. Mas não vai entrar na cidade com as intenções passadas como Saulo desejava. Ele queria entrar em Damasco para destruir, para aniquilar, para matar. Mas agora ele entra como um homem transformado, com uma vida santa e para produzir resultado. Você não quer entrar na cidade? Você tem interesse em permanecer caído na terra? Você precisa entender que esta luz ilumina. Quem permanece caído fica cego. Mas quando Paulo então se levanta, as escamas no tempo devido caem, e ele então passa a ser um grande anunciador do Evangelho. Quantos continentes conheceram o Evangelho pela pregação do apóstolo? Quantas igrejas foram plantadas pelo ministério do apóstolo? Aí você pergunta no seu coração: qual é o fruto do seu ministério? Qual é o resultado do seu ministério como discípulo de Jesus? Isso não incomoda você nem um pouquinho? Nem um pouquinho? Tem um desafio para a igreja. Eu queria que você refletisse agora. Que você baixasse sua cabeça e começasse a pensar. Se você permanece cego ou se você quer enxergar. Não sei se você lembra, lá na introdução, no início, quando eu disse das marcas mais valiosas do mundo, você lembra? Google, Apple, Microsoft, Facebook. E agora eu pergunto para você, qual é a marca mais valiosa na sua vida? Algumas destas ou a marca de Cristo? Você já se rendeu a esta marca que é Cristo? Esta marca já tem influência na sua vida? Quero convidar você a se decidir, a definir que a marca mais importante da sua vida é a marca de Jesus. Vamos orar. Opera em nós, Senhor. Faz uma grande mudança, Senhor. Transforma a nossa cegueira numa visão ilustre e bendita, Senhor. Glorificado seja o teu nome, amado Deus, porque almas se prestam a te adorar, colocando diante do Senhor as próprias vidas, Pai. Irmãos, amigos que reconheceram que a luz do Senhor é a luz da salvação, é a luz da bênção, é a luz da libertação, é a luz que transforma os nossos interesses, Pai. Confirma nestas vidas, ó Pai, a tua bendita vontade. Coloca a energia, Senhor, coloca a determinação nestas vidas, para que esta luz continue a brilhar. Continue, ó Pai, fazendo transformação. Alcance também a igreja, Pai. Amém.